Bom, pessoal, então aqui vamos fazer dois pontos de solda, um na frente e um atrás desse material, tá? Uma chapa aí de 4,75 de alumínio. Então, a dificuldade das pessoas que começam a soldar alumínio é o ponto ideal de fazer o cordão, tá? Às vezes a gente passa e às vezes o alumínio fica que falta amperagem, né? Falta calor. Então ele tem que ter uma aparência sempre brilhante e bem escorrida, tá? Então a dificuldade maior é iniciar. Então você vai ter que esperar um pouquinho, abrir esse arco de solda. Olha o tempinho que eu tô aqui, né? Para dar esse primeiro ponto. Então o alumínio tem que estar ali, a temperatura de fusão dele é 660 graus. Então eu preciso que esse alumínio esteja com uma certa temperatura, ele tem que estar quente, né, para começar a fazer a fusão. Só não posso passar, que senão fica uma aparência esponjosa e feia, tá? Faço o ponto aqui no começo, um pontinho lá no final, a peça já vai estar, né? Ó, viu que o segundo ponto já foi bem mais rápido, porque a peça já esquentou com o primeiro, né? Posiciona. Você abre o arco primeiro, espera começar a formar aquela poça de fusão antes de adicionar a vareta, tá? Você espera, né? Quando começar a fundir, a derreter, você vem adicionando do modo gotejamento, tá? Eu vou cortar agora esse vídeo e já ir direto mais pro final do cordão, senão vai ficar muito tempo, né? Vai ficar longo demais. Então aqui já vou levando, tirei um pouquinho do tempo, né? A gente tem que ter um pouco de paciência para começar a fluir bem o material e você adicionar. Tá? Levando, chegar no finalzinho, já tem aquele ponto também, fica melhor de fazer o acabamento no final, tá? Lembrando que isso é uma peça de teste, apenas só para a gente ter a noção de como soldar o alumínio, tá? Não é peça de cliente nem nada. Beleza, cordão. Então a gente tem que aliciar a velocidade e a amperagem, né? Vamos fazer outro cordão. Aproveitar que a peça já esquentou mais. E a gente vai fazendo cordão. Então, quando a peça vai esquentando mais, a gente vai fazendo mais cordões. Os acabamentos vão ficando melhores, né? Vai ficando mais bonito até. O alumínio está numa temperatura legal. E a gente tem que treinar bastante o depósito da vareta, tá? Então aqui a gente vê que ficou mais bonito, ficou mais escorrido, tá? Então, em função do calor, né? A peça está mais quente. Então, nisso que a gente tem que, às vezes vai fazer um cordão em uma peça, né? Faz um cordão, pega a outra, faz um cordão, você tem que definir uma amperagem, né? Superior até, né? Para você começar o calor, né? Abrir o arco e começar a levar. Olha só a diferença já do cordão também, como ficou bacana, né? Ficou bem escamado, ficou legal, tá? Tudo em função da temperatura. Então além do ajuste da máquina, a gente tem que ter esse conhecimento da liga, né? Ter esse conhecimento que a peça tem que estar quente para poder fluir legal e escamar o cordão. Com muito treino também, você tem que treinar bastante o depósito de vareta, né? Vou botar uma posição aqui que a gente consegue olhar melhor, tá? Ficou bem legal as moedas, né? No momento que você gotejar, vai formar esse desenho, né? Então, vamos lá fazendo mais um cordão. Lembrando que eu estou utilizando a mesma amperagem, os meus 100 amperes, tá? E daqui um pouquinho eu vou ter que baixar um pouquinho essa amperagem, tá? Baixar aí para uns 90 para ficar legal, tá? Senão ele vai esquentar demais, vai acabar passando, né, do ponto legal, né? Então olha só que cordão que ficou legal, ficou bem claro, ficou bonito, tá? Então aí é que a noção que a gente consegue ter para soldagem desse tipo de liga, tá? Claro que com uma aparência melhor tem que treinar mais,
Tá? Ele não está totalmente perfeito esse cordão. Tem algumas deformações, aparência, né, do desenho do cordão. Então a gente tem que caprichar nisso aí. Então aí vamos fazendo mais um cordão de solda, tá? Levando sempre tocha bem firme, né? 90 graus, referente ali à posição da solda. Tênis perto do bocal. Vem fazendo o gotejamento parelho, né? Você tem que fazer os passes parelhos para conseguir ter um acabamento bom ali no cordão de solda, tá? Então, o desenho dessas escamas, elas são feitas com o momento que você deposita. Esse cordão, a máquina eu baixei para 90 amperes, já deu para notar que ele já não escorreu tanto, ele ficou um pouco embolado, né? A peça começou a aquecer, eu baixei um pouquinho. Tá? Agora eu vou fazer mais outro cordão na parte de baixo. Os intervalos são curtos de cordão ao outro, assim até para você não perder a caloria da peça. Então quando você vai soldar alumínio, você tem que garantir que a temperatura você não perca ela, né? Se você ganha tempo. Então por isso que a gente faz toda a limpeza extrema primeiro antes de começar a soldar, porque senão vai começar a queimar sujeira e vai atrapalhar, né? Aí você vai ter que parar, limpar, aí você vai perder caloria, você vai perder tempo, você vai ter que esperar um pouquinho mais para fazer a solda, né? O cordão ficar ligado. Então aqui a gente vê que eu baixei, eu fiz mais um cordão na parte de baixo, ele ficou legal, tá? A princípio ficou bem escamado, esses desenhos que a gente vê, tá? São os depósitos da vareta, no momento que eu gotejo, cada vez que eu gotejo ele faz esse desenho, tá? Aí ficou legal. Então assim, vamos fazer mais um cordão aqui. E para você que está começando a soldar, você tem que treinar bastante. Mas antes, você tem que preparar bem a superfície. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Quem vai fazer manutenção em peças, né, de carros, cárteres, cabeçotes, vai passar um trabalho maior, porque você vai pegar uma liga já suja, com graxa, com óleo, com tudo, né? Diferente dessa peça aqui que eu estou soldando, que é uma peça limpa, tá? Então aqui eu vou dar uma ajeitada aqui na volta aqui dessa peça, tá? Vou colocar uns materiaizinhos aqui para volta para conseguir fazer um preenchimento mais parelho, né? E a gente vai treinar mais um cordão ali, correr mais uns cordões por cima. Então você tem que treinar bastante os cordões, tá? Pegar o ponto de fusão e de preferência você treinar com materiais limpos, né? Você compra chapas e vai treinar ali a solda de alumínio para depois você cair na manutenção. Manutenção é difícil, como dito, né? Sujeira, tá? Então fica muito difícil você aprender a soldar quando você for direto já para pegar peça suja. Então antes de soldar, preparação sempre 100% limpeza, tá? Para você fazer um cordão legal, com aparência boa, com bastante qualidade, tá? Você vai precisar de ter esse capricho aí, tá? Bora lá, fazer mais um cordão. Devagar, treinando os depósitos. E eu vou mostrar também ali, depois, como você vai usar ali na sua mão, né? Como você vai gotejar, tá? Para depositar essa vareta. Então aqui a gente já fez outro cordão, dá para ver que está bem escorrido. Isso que é o interessante a gente fazer na solda para ficar bem soldado, tá? Então muito importante, o alumínio ele está na temperatura ideal. Então há um tempo atrás eu comentei no meu canal que eu aconselhava pré-aquecimento para preparação da peça, né? Então tem que pré-aquecer para chegar a uma temperatura legal, tá? 200 graus, no máximo 300 de pré-aquecimento. O ponto de fusão é 600. Aí você tem uma amperagem fixada, você consegue dominar essa amperagem, né? Fixa com aquela peça já quente, tá? Do que você começar já com a peça fria. Então você vai ter que começar a máquina mais alta
e depois gradativamente, se você vai preencher, você diminuindo. Agora, se você vai só fazer um cordão, né, correr um cordão em diversas peças, que você não pode ficar repassando, né, aí você vai ter que trabalhar com a máquina mais rápido, tá? E se é uma peça de manutenção, com um diâmetro grande, uma massa, né, mais espessa, o pré-aquecimento ele vai te ajudar bastante a você ganhar tempo, né? Não ser diretamente ligada a que a máquina é ruim, tá? Não tem nada a ver isso, né? E sim você trazer uma qualidade melhor para o seu cordão de solda. Então aí a gente vê que é uma peça que já está, né? Foi feito vários cordões, a peça está quente, está limpa, né? Todo o depósito de material, vareta limpa, tudo. Então ele só dá um bom acabamento, uma boa qualidade, né? Agora eu vou passar, né, terminar esse cordão aí, eu vou passar em uma velocidade mais rápida para vocês, e lá no final eu vou falar um pouquinho sobre a máquina, né, e mostrar ali o desenho do gotejamento, tá? Só para vocês curtir aí o desenho do cordão, não ficar muito repetitivo. E vou passar numa velocidade mais rápida, esperar fazer aqui. Olha só como ficou bem legal o cordão, tá? Com a peça quente, a máquina bem ajustada e o treino na mão, tá? Então vamos lá fazer mais uns preenchimentos aí, mostrar alguns desenhos aí que eu consigo fazer com a minha máquina. Bom, galera, então assim, a posição da tocha, você vai soldar inox, pessoal, além de afiar o tungstênio, você solda mais de lado, assim, né? E no alumínio você vai ficar com a tocha reta, tá? Você vai abrir o arco, vai fazer movimentos circulares para formar aquela poça de fusão e depois você vem adicionando a vareta por gotejamento. Então, esses desenhos que a gente vê aqui são as gotas que são depositadas, tá? Então, você pegar a vareta assim e você gotejando, vai chegar uma hora que a sua mão vai chegando cada vez mais perto e você vai ter um limite também de cordão. Você vai conseguir fazer o cordão de uma certa largura, né? Comprimento, né? No caso, né? Então você vai conseguir depositar um certo comprimento. Então, como que a gente faz para depositar essa vareta, tá? A gente faz esse movimento aqui com a mão, tá? A gente pega a vareta desse modo, tá? Deixa eu botar aqui assim, ó, assim, tá? Então você vai fazer esse movimento aqui, você vai puxar a mão para cá, segurando com esse dedo aqui, você vai soltar esse dedo aqui e vai empurrar a vareta. Vai segurar aqui, vai trazer para cá e vai fazendo esse movimento aqui, tá? Esse movimento aqui vai ser o movimento de gotejamento. Gotejou, vem trazendo, e você tem que treinar juntamente com a solda, né? Com o passe que você tá dando ali. Então você vai gotejando. Pode ver que você vai conseguir ficar com a mão no mesmo lugar, da mesma distância. Obviamente que você vai ter que ir recuando a sua mão conforme você tá trazendo a solda também, tá? E você consegue utilizar toda a vareta. Mais rápido aqui. Você vai conseguir depositar toda a vareta com esse movimento aqui, tá? Ó. Tem que treinar bastante, com luva fica pior, é mais difícil, mas você tem que treinar com a luva,
Ah, essa minha luva aqui também já tá muito ruim, tem que comprar uma outra, tá? Vaqueta. Vaqueta é uma luva boa para treinar, tá? Solda TIG. Fazer cordão porque ela tem uma sensibilidade melhor, tá? Então é assim, ó. A gente consegue depositar a vareta e a gente treina esse movimento aqui. A velocidade, tá? De deslocamento e a velocidade de depósito. Certo, galera? Essa é mais uma dica aí para vocês que estão começando aí na solda de alumínio. Galera, aqui na máquina eu vou mostrar rapidamente aqui para vocês terem uma noção da regulagem da máquina, mostrando lá pelo começo como eu comecei a peça. Tá? Eu utilizei o modo 4 tempos para rampa de descida e arranque, tá? Então eu tenho que utilizar o 4 tempos. Primeiro eu ajustei a minha amperagem, que eu coloquei em 100 amperes. Para mim ajustar a minha amperagem de corrente principal, eu tenho que estar em 2 tempos no painel para aparecer aqui, tá? Depois eu acabei, na final da solda ali, eu já baixei para 90 amperes, tá? Quando eu boto em 4 tempos, ó, também vai mudar aqui porque vai acusar aqui a corrente de início, tá? Então eu vou botar 90 aqui também. Eu posso botar menor. Aí quando eu abrir o primeiro toque de gatilho, ele vai iniciar com 80 amperes. Quando eu soltar o dedo do gatilho, ele vai pular lá para 100 amperes, tá? Então vai ficar nesse modo 4 tempos. Primeiro toque vai arrancar com 83 amperes. Quando eu soltar o dedo do gatilho, a máquina vai soldar sem parar, tá? Nos meus 90 ali, pula aqui para o welding A. Quando eu quiser a rampa de descida, eu tenho que apertar o terceiro toque no gatilho, esperar a rampa descer. A rampa vai finalizar, quando ela ficar bem fraquinha, você solta o dedo do gatilho, depois inicia o pós-gás, tá? Lá pelas tantas, depois eu tirei a rampa, né? Eu botei aqui em 2 tempos, aperta, solda, solta, desliga, funciona também aqui o pré-gás, né? E pós-gás normalmente, tá? Só que daí você não tem a rampa de descida. A rampa evita a deformação no final do cordão, aquele furinho. Ah, mas não são em todas as amperagens, tá? São quando você trabalha em amperagem mais alta. Quando você nota esse defeito no cordão, você tem que utilizar a rampa de descida, tá certo? Bom, amigos, espero que vocês tenham gostado dessas dicas para a soldagem de alumínio aqui do canal DR Soldas. Um muito obrigado e até o próximo vídeo.